Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Mas antes de falar sobre as projeções cartográficas, a gente vai falar sobre. Vai voltar um pouquinho na cartografia e vai falar sobre o conjunto de técnicas que a cartografia apresenta, tá? Então, o globo terrestre ele vai ser o que? A representação mais fiel do planeta, tá bom? Mas por causa do quê? Do seu formato. Então é difícil ser transportado e manuseado. Então, entre suas limitações em relação à representação da Terra, a gente pode citar duas principais, que o globo vai impossibilitar a visão de toda a Terra simultaneamente e a curvatura ela vai acabar dificultando as possíveis medições de distância, da distância em si. Então, apesar da semelhança de forma, o globo acaba não sendo o que? Funcional para as muitas finalidades. E vai precisar do que? Ser substituídos por mapas, que vai ser uma representação plana, ou até mesmo reduzida ou parcial dessa superfície, tá? Porém, a construção de um mapa, ela também vai apresentar grandes desafios, como, por exemplo, vai representar o desafio de representar a curvatura do geóide, que seria o formato real da Terra, dentro de um plano, e de representar as gigantescas dimensões da superfície terrestre numa folha de papel infinitamente menor, tá? Então, para a gente tentar solucionar esse problema, a cartografia ela desenvolveu algumas técnicas que são chamadas de projeções. E essas projeções a gente vai conhecer agora. Então, os mapas, eles são nada mais do que representações planas e reduzidas da superfície terrestre, ok? Então, essa representação é de como a gente sabe que ela tem o quê? Uma enorme dimensão do formato arredondado que a gente acabou de falar, chamado de geóide, tá bom? Mas aí a gente não tem aquela noção de como se constrói um mapa. Vamos tentar entender como a gente constrói o mapa. O mapa ele vai ser construído por meio do quê? De uma projeção. E essa projeção ela vai se basear no quê? Na utilização de uma fonte de luz, tá? Dentro de um globo que vai apresentar todos os oceanos transparentes. Então, dessa forma, a luz vai projetar o quê? As sombras dos continentes, dos meridianos, dos paralelos e outras características geográficas sobre uma superfície que vai ser colocada tangencialmente, tá? Então, a gente vai é, como eu posso dizer, vai apresentar algumas figuras que vão representar esses mapas, como as projeções que a gente vai ver agora. Hoje a gente tem mais de 200 formas de projeções, mas as que a gente vai focar são essas que estão sendo apresentadas aí, como a projeção cilíndrica. É quando a gente projeta a sombra da linha imaginária, das linhas, né, imaginárias, sobre o cilindro, que vai envolver o globo terrestre na representação da esfera. Olha aí, ó. Então, é, que vai reproduzir o quê? Uma superfície plana onde vai ficar marcada a coordenada geográfica. Então,
como está caracterizado aí para vocês a projeção cilíndrica? É como se pegássemos um cilindro, e envolvesse o globo terrestre. Então, nesse caso, a gente vai ter os paralelos e os meridianos, que são representados por linhas retas que convergem entre si, que vão se cruzar, tá? Um exemplo notório é a representação do mapa mundi tal qual o conhecemos, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a projeção cônica. A projeção cônica, esse método, ele que consiste em projetar a sombra dos paralelos e meridianos sobre um cone, conforme a gente vê na primeira imagem, que vai envolver o globo terrestre. Então, em formato de cone, vai envolver o globo terrestre. Então, esse tipo de projeção, ele tem algumas características. Ele ele vai apresentar somente um dos hemisférios que pode ser cartografados, né? Representados, e as terras mais próximas dos polos e da linha do Equador vão apresentar maiores distorções. E as zonas temperadas, elas podem ser mais bem representadas. Então, as projeções cônicas, elas são muito utilizadas para o quê? Para descrever, para cartografar, né? Por exemplo, a Argentina e a Europa e os Estados Unidos. Por quê? Porque a maior parte de seus territórios vão se encontrar em zonas climáticas temperadas, tá? Porém, a gente não utiliza essa projeção para cartografar países como o Brasil, tá? Localizados aonde? Em sua maior parte nas áreas tropicais do planeta, tá bom? E agora a gente vai ver a projeção plana, polar ou azimutal. Olha aí, como ela vai ser chamada. Ela é também chamada de azimutal, polares ou projeção planas. Por quê? Elas enviam sombras das coordenadas para uma folha que toca o globo somente em um ponto. Tá? Então, quais são as principais características dessa projeção? O centro do mapa ele pode estar localizado em qualquer parte do planeta, tá? Só que, além disso, vai permitir o quê? Vai permitir estabelecer rotas e rumos com precisão, tá? E por isso vai ser utilizadas em navegação aérea. Se vocês lembrarem, aquele mapa do comissário de bordo, não, né? Do piloto, ele vai mostrar o radar numa projeção plana, polar ou azimutal, ok? Então, outra característica que vai ser comum vão ser o quê? As derivações dessas projeções na tela dos radares e outros instrumentos de localização. A gente também tem uma outra característica que pode ser chamada de polar. Por quê? Porque vai constituir uma técnica adequada para representar o quê? Os polos terrestres. Então, basta a gente o quê? Tangenciar os polos com a folha, né, de papel, que a gente vai perceber a sombra, tá? Que vai resultar da luz emitida no interior da Terra, do globo. Tá bom? Então, nesse caso, são notadas algumas peculiaridades, como os meridianos vão apresentar como linhas retas que partem do centro do mapa e os paralelos eles vão surgir como círculos concêntricos e as localidades próximas do ponto central estão representadas com maior fidelidade. Então, ao passo que
a gente vai ficando distante do centro, vai ficando mais distorcida, ok? Então, esses são os tipos de projeções que vocês vão ver no livro de vocês. Espero que tenham ficado claro. Um abraço, tchau, tchau.